O que realmente estava acontecendo nos dias de Noé? Talvez não estejamos vendo gigantes andando por aí como nos dias de Noé, mas há seres sobrenaturais operando abertamente em nosso mundo, e isso está prestes a aumentar. Eu acredito que há uma aceleração não só do que o mundo chamaria de paranormal, mas do que eu chamaria de sobrenatural, algo que não é deste mundo. Muitos avistamentos acontecerão em outro nível, sendo a maioria falsos e gerados por inteligência artificial. Que nós temos um ano chegando bem no meio, logo depois de eles dizerem que a divulgação está vindo, logo depois, temos a inteligência artificial acelerando em outro nível, temos uma proclamação presidencial de que estamos começando um sistema para unificar a inteligência artificial globalmente em uma única entidade e estamos chamando isso de Missão Gênesis. E Jesus disse, nos últimos dias, os dias de Noé, Gênesis capítulo 6, se repetirão. Em nosso mundo, precisaremos do nome de Deus e estou animado para 2026 e além. Você está pronto para 2026? Na verdade, apenas diga em voz alta, agora mesmo, 26, 26, aqui está o lance sobre 26. 26 é o único ano em nossa vida que carrega. Você está assistindo ao Panorama Geral. Preste atenção, pois o que direi não é exagero. Acredito que esta é uma palavra profética para você, se permanecer até o fim do ensinamento. Hoje à noite vou revelar uma bomba sobre o próximo ano, 2026. Algo que o Espírito Santo tornou impossível para mim ignorar. E eu preciso falar sobre isso. Algo vai acontecer em 2026. Isso está marcado pelo céu e por Deus. Algo que nenhuma geração viva hoje já experimentou, nem jamais experimentará novamente. Hoje à noite, no Grande Panorama, vamos analisar tudo. Você está assistindo ao Grande Panorama agora. Existe um padrão oculto nas Escrituras que eu chamaria de uma assinatura escrita por toda a criação. E tudo começa com um cronograma ao qual o próprio Jesus fez referência. Antes de entrar no assunto de hoje à noite, quero te dizer algo agora. Clique em curtir, inscreva-se e acesse larryhagland.com. Pegue o recurso gratuito, a geração ardente, clicando em receba seu presente grátis. Quero te encorajar desde já. Entre em larryhagland.com e clique em inscrever-se. Vamos começar? Então, sobre o que vamos falar hoje à noite? Vamos falar sobre o ano que vem? Tudo muda. O que você quer dizer com isso para o ano que vem? Tudo muda? Bem, posso te dizer com ênfase que estou confiante de que o reino espiritual, o reino natural, tudo o que conhecemos vai mudar. E eu chamo isso de o ano da aceleração. Eu acredito que vamos ver a linha do tempo profética acelerar. Você vai ver algumas coisas ruins acelerarem, algumas coisas demoníacas acelerarem. Você vai ver a divulgação dos OVNIs se acelerar. Ao final deste ensinamento, vou compartilhar algo que o Senhor me mostrou esta semana e que certamente revelou a outros pregadores também. Mas eu não sabia disso sobre 2026, que separa este ano, este próximo ano, de qualquer outro ano que qualquer pessoa assistindo a esta transmissão ao vivo ou à reprise já tenha experimentado. E é algo que você nunca mais vai experimentar. Só isso. Em 2026, então, no ano que vem, tudo muda. O que Jesus disse sobre os últimos dias, o que ele disse sobre a geração que veria a vinda do Filho do Homem. Bem, vamos lá. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 24, versículo 37. Mas como foram os dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, como antes do dilúvio. Eles comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será agora a vinda do Filho do Homem. Isso é muito importante porque Jesus nos dá algumas coisas para estudar, algumas coisas para pesquisar, alguns cronogramas e algumas escrituras. Se entendermos o que significam esses tempos e esse cronograma, então entenderemos mais sobre o que está acontecendo em nossa própria vida.
Agora, de todas as pessoas em toda a Escritura, você me ouve dizer isso o tempo todo. Me surpreende que ele tenha escolhido responder à pergunta de Mateus 24. Quais serão as evidências ou os sinais de que você está prestes a voltar quando for embora? Ou o fim da era, o fim dos tempos? Jesus usou Noé, ele usou Noé como um modelo profético. E vocês? Ele não estava falando sobre chuva e sobre 2 de cada tipo de animal, ele estava falando sobre as condições do mundo. Alguns de vocês vão logo pensar, sim, ele está falando sobre o coração do homem ser sempre mau. Ah, sim, isso é verdade. E isso também reflete o nosso tempo em que vivemos agora. Deixe-me dizer enfaticamente agora mesmo que, se você acredita no que é conhecido como a teoria setita, que em Gênesis capítulo 6, que claro, é a história de Noé e a arca e o dilúvio e tudo isso, se você segue a teoria setita e acredita nisso, naqueles dias, os filhos de Deus começaram a olhar para as filhas dos homens e desejaram elas, tendo relações com elas. E então, é claro, dessa relação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, surgiu algo conhecido como gigantes. Nós vamos entrar um pouco mais a fundo nisso em apenas um momento. A palavra hebraica original é Nefil, de onde deriva o termo Nefilim, hoje usado com frequência. Antes não se ouvia essa palavra, mas agora está se tornando muito comum. Mas se você acredita na teoria setita, acredita que os filhos de Deus eram, na verdade, os descendentes de Sete fora do jardim. E que essa foi a aliança profana dos filhos de Sete. Estando com as filhas de Canaã ou de Caim, sim. Eu não entendo como alguém pode olhar para as Escrituras e acreditar nisso. E veja até mesmo o que era conhecido nos dias de Jesus. O que Jesus e os discípulos disseram nas Escrituras. E muitos outros escritos de pessoas históricas que documentaram historicamente aquela época, até mesmo as coisas que foram encontradas nas cavernas de Qumran com os manuscritos do Mar Morto, só reforçam ainda mais, quero dizer, há evidências demais para apoiar isso. A teoria setita é algo que foi criado para tentar desviar nossa atenção do que realmente aconteceu. Nos dias de Noé, quando Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ele não estava falando apenas sobre o coração do homem ser mau. O coração do homem sempre foi mau, mas ele estava falando sobre o engano que existia, a violência, a atividade sobrenatural que estava acontecendo, a pressão que estava sendo colocada sobre Noé e sua família, que eram os únicos justos que podiam ser encontrados em qualquer lugar. Essas mesmas condições, disse Jesus, vão marcar a geração final. Transhumanismo, mudança de dimensões, muita coisa maluca. Agora, não vamos aprofundar nisso hoje. Escrevi um livro chamado O Dilúvio Final, que será lançado em abril, onde aprofundo esse tema. E mal posso esperar para que vocês possam ter acesso a isso. Eu vou avisar assim que as pré-vendas estiverem disponíveis, mas ainda não estão. Mas vou te contar uma coisa. Essas condições dos dias de Noé marcam a geração final. E ouçam-me, família, elas estão marcando a nossa também. Você está me ouvindo agora? Quando Jesus disse aquilo sobre os dias de Noé, o que realmente estava acontecendo durante os dias de Noé? Bem, nós já mencionamos essa escritura antes, mas vamos voltar ao livro de Gênesis capítulo 6 e vamos ler o versículo 4. Havia gigantes, e como eu disse, no idioma original aparece Néfil, origem de Nefilim. A palavra em inglês é giants, ou seja, gigantes. Havia gigantes na terra naqueles dias e depois quando os filhos de Deus tiveram filhos com as filhas dos homens. Esses eram os homens poderosos da antiguidade, homens de renome. E sobre o que estamos falando hoje à noite? Estamos falando sobre algo que vai mudar no próximo ano, que vai mudar tudo. Você me ouviu, ok? Agora, na geração de Noé, o que estava acontecendo? Haviam anjos caídos, o livro de Enoque. Eu não tenho tempo para ficar discutindo com você sobre o livro de Enoque.
Sabe, ou você acredita que o livro de Enoque deve ser lido ou considerado, ou seja lá o que for, ou você acredita que ele deve ser descartado. Eu fico do lado de que acredito que o livro de Enoque é muito, muito importante para entendermos os tempos do fim e para entendermos o grande esquema, a verdadeira batalha que está acontecendo, na verdade, desde o começo. Não apenas até os dias de Noé, mas também até o Jardim do Éden. Em Gênesis 3:15 ocorre a Guerra das Sementes. Gênesis 6 é só a culminação dessa guerra iniciada no jardim. Mas fico do lado de que Enoque não deve ser considerado no mesmo nível que o livro de Atos de João ou qualquer um dos 66 livros da sua Bíblia. Acredito que com a sabedoria e poder de Deus, ele faria isso se quisesse agora. Muitos discordam de mim e acreditam nisso. A religião organizada antiga tirou o livro de Enoque, que deveria estar na Bíblia. Não quero debater, só afirmar que Deus não é autor da confusão. Ele sabia a Bíblia que teríamos que sustentaria por todos esses anos e seria a Bíblia para a qual teríamos que olhar para entender os tempos em que devemos viver, como devemos viver nossa vida para o Senhor. Também o que procurar nos tempos do fim. Eu acredito que há uma razão pela qual Deus não permitiu que isso estivesse nos 66 livros que temos em nossa Bíblia. Deus não é o autor da confusão. Isso seria uma grande confusão se ele tivesse sabido e não olhado para o futuro, ele é o futuro, mas tivesse sabido que a nossa geração, a geração final, estaria por aqui. Mas não há um livro autoritativo entre esses 66. Mas eu também acredito que é um comentário muito forte sobre os eventos que estão na Bíblia. Ele aprofunda a nossa compreensão de Gênesis 6 como nenhum outro livro. A Bíblia etíope e algumas outras ainda o incluem. Dito isso, o livro de Enoque nos dá mais detalhes sobre o que aconteceu naquele dia ou naquela época. Eu diria que durante aquele tempo, anjos caídos basicamente cruzaram as fronteiras das dimensões, por assim dizer, do reino espiritual para o reino carnal ao qual foram designados. O livro de Enoque nos conta, havia 200 vigilantes que foram designados para observar e monitorar as coisas dos homens. Agora, eles tinham conhecimento celestial, eles tinham conhecimento de tecnologia, se você quiser chamar assim no nosso mundo, coisas que Deus, minha interpretação não estou dizendo que o homem nunca deveria ter isso. Eu só não acredito que eles estavam prontos para ter isso, e algumas coisas eles não deveriam ter. Isso foi violado naquela incursão que aconteceu. A humanidade naquela época, nos dias de Noé, começou a se misturar com as trevas. A violência encheu a terra. O coração do homem era continuamente mau, diz a Bíblia, violência. Na verdade, quando você volta e lê todo o livro de Gênesis, capítulo 6, especialmente só esse capítulo, você vai ler sobre a violência que existia naquela época. Você pode se surpreender ao saber e pode checar o que estou dizendo, porque eu sei que é verdade quando você procura a palavra violência, quando você vê a palavra violência ali. Naqueles dias, a violência dominava os corações e se espalhava por todos os lugares. Confira o significado de violência no original, Strong e dicionários. Pode surpreender você. Alerta de spoiler. Vou te contar o que encontrará e depois você pode conferir. Sabe qual é a palavra hebraica original para violência? Hamas, você me ouviu? Isso soa familiar para você? Enquanto as pessoas apoiam o Hamas, elas estão apoiando um espírito que tem existido e tem sido predominante naquela região desde então. Ligado aos nefilins e vigilantes. Você pode voltar e conferir os fatos sobre isso também. Você pode simplesmente fazer uma pesquisa no Google sobre mim, vá em frente e faça isso. Apenas pesquise no Google sobre esse punho de 6 dedos. Só faça a pesquisa no Google. Mas eu vou te ajudar, vou te mostrar que é isso que você vai encontrar. Esse é, na verdade, o fundo do palco, onde o Hamas trouxe alguns dos reféns quando começaram a libertar os reféns e os exibiam no palco. Perceba o que está escrito diz: nós somos o dilúvio, as guerras. No dia seguinte, conte os dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eles fariam isso? Por que eles fariam isso? Deixe-me te dizer por que eles fariam isso. Porque na Bíblia, a Bíblia nos fala literalmente sobre gigantes que estavam naquela região de Gaza, que eram conhecidos por terem 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé,
Isso é loucura. Então, estou te dizendo, essas eram as condições naquela época e o único motivo para o Hamas fazer isso agora seria se eles fossem. E se essas entidades, esses nefilins, quisessem dizer, ainda estamos aqui. E, aliás, isso não combina. Seria assim? Anjos caídos. Eles se misturaram com as trevas. A corrupção genética estava acontecendo, portais estavam se abrindo. Sabemos que estavam se abrindo porque eles atravessaram o Monte Hermon e entraram no nosso mundo. Fique comigo nisso, você vai entender o porquê em 2026. Lembre-se do que falamos hoje à noite. Em 2026, tudo muda. No ano que vem, tudo mudou. Como assim? Fique até o final da transmissão dessa mensagem porque eu vou revelar algo para você agora. Durante os tempos de Noé, seres sobrenaturais andavam abertamente pela terra. Pode ser que não estejamos vendo gigantes andando por aí, como nos dias de Noé, mas há seres sobrenaturais operando abertamente em nosso mundo. E isso vai aumentar. Acredito que haverá uma aceleração, não só do que o mundo chama de paranormal, mas do que chamo de sobrenatural, algo que não é deste mundo. Avistamentos vão acontecer em outro nível. Muitos deles vão ser falsos, grande parte vai ser gerada por inteligência artificial, porque é aí que vemos a aceleração da inteligência artificial acontecendo. Então Jesus disse, vejam que vocês não sejam enganados. Mateus 24, porque se fosse possível, até mesmo os próprios leques seriam enganados. A pressão sobre o remanescente, a geração de Noé, como eu chamo, que estará viva nos dias de Noé. O retorno dos dias de Noé será em um nível que nós nem conseguimos compreender. Agora, antes de continuar, quero que você saiba disso. Eu sinto que há pressão sobre muitos de vocês. Vocês estão sentindo uma pressão como nunca sentiram antes. Muitos de vocês estão exaustos e cansados. Você não consegue explicar a intensidade da batalha espiritual que está enfrentando. Alguns de vocês já são salvos há décadas, mas nunca enfrentaram desânimo, depressão, solidão, tristeza e cansaço como estão enfrentando agora. Por quê? Porque eu acredito que algo está se intensificando no reino espiritual, o ataque está aumentando. O inimigo sabe o que está por vir e eu vou te mostrar por que eu acredito, exatamente porque você está passando pelo que está passando agora. Antes de continuarmos, temos muito a abordar hoje. Estamos muito longe, ainda nem chegamos à metade e ainda nem chegamos a 25% dessa revelação que vamos te dar esta noite. Se você gosta desses ensinamentos e quer crescer mais no remanescente, se você quer participar da visão geral e se preparar para integrar essa geração de Noé, vá em frente e aperte o botão de inscrever-se. Faça isso agora mesmo. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe este canal com alguém que você sabe que pensa como você. Aperte o botão de curtir. E então, aqui está o que eu quero que você faça. Quero que você acesse larryhagland.com. Quando você entrar lá, quero que você faça algumas coisas. Primeiro, vá até o canto superior direito naquele banner amarelo. É fácil de ver. Quero que você clique em Receba seu presente grátis. Quando você clicar nisso, olha só, o que vai acontecer? Você recebe um pequeno pop-up muito simples, nome e e-mail, e quando você clicar nisso, baixe meu e-book gratuito, você vai receber um e-book em PDF grátis, que escrevi chamado A Geração em Chamas. Mais importante, você fará parte da geração Noé, nosso tema aqui. Essa é a nossa lista especial de e-mails, onde você recebe um e-mail especial meu toda sexta-feira de manhã. Temos uma lista geral onde todos recebem o e-mail principal na segunda-feira. A geração Noah recebe uma mensagem especial minha toda sexta. Quero você nessa lista. Você também é o primeiro a receber links de tudo o que está por vir. Vamos voltar para esse ensinamento, tudo bem? Então, vamos falar sobre o nosso mundo em que estamos agora. Acho que hoje reflete o mundo de Noé, como Jesus disse que seria. Vamos apenas olhar para o nosso mundo agora. A inteligência artificial está reescrevendo o que chamamos de criação. Ela tem sua própria versão de criação que está sendo feita agora mesmo, bem diante dos nossos olhos. E em toda essa divulgação alienígena, isso vai se encaixar perfeitamente nisso. Porque eles não vão apenas divulgar alienígenas, OVNIs e naves, eles vão revelar que foram nossos criadores, que foram eles que nos semearam neste mundo. Vamos também olhar para o nosso mundo e entender isso. Os temas ocultistas que costumavam ser, mesmo para as pessoas que nem iam à igreja, nem eram realmente crentes, costumavam rejeitar e dizer, eu não tenho nada a ver com isso.
Hoje, o ocultismo está em todo lugar e se tornando normal. Vi recentemente um vídeo do meu amigo pastor Todd Coconata, andando no corredor do Walmart, fazendo um vídeo mostrando todas as coisas com as quais nossas meninas estão sendo programadas para brincar com essas bonecas. Sessão após sessão, era sobre bruxaria, era sobre o demoníaco. Quero dizer, elas parecem fantasmas e duendes, e claro, também são bruxas. Sabe, tudo isso que está acontecendo agora está ensinando feitiços para as crianças. A celebração da confusão de identidade é, no fundo, o plano desde o jardim para nos afastar de quem somos. As pessoas não sabem. Crianças aprendem que podem escolher quem são, Deus errou. Sabemos que ele errou ao te colocar no corpo errado. As pessoas estão normalizando o que a palavra de Deus chamou de abominação, ilegalidade nas nossas ruas, violência nas nossas ruas. Hamas. Como te falei, essa é a palavra. Hamas significa violência em hebraico. Está sendo endossado nas nossas ruas. A tecnologia está superando rapidamente a moralidade que precisamos para impor limites a essa tecnologia. Governos estão discutindo seres de outro mundo, inteligência não humana. O entretenimento está repleto de observadores e portais, híbridos e deuses antigos. Isso não são coincidências, são padrões. Padrões são profecia. Deus sempre agiu por padrões. Ele é um Deus de padrões. Quando você estuda os padrões, você verá que os padrões levam até nós entender a profecia, e a profecia deve nos revelar uma manifestação do que está acontecendo. Na verdade, a Bíblia nos diz que Deus não permite que nada aconteça sem antes contar aos seus profetas. Eu acredito que estamos vivendo em um eco de Gênesis 6. Vou dizer desta forma: a história não se repete, mas ela rima, e às vezes ela ecoa. Eu acredito que estamos absolutamente mergulhados no eco, na rima da história, na narrativa de Gênesis, mas não totalmente dentro dela. Estamos no começo disso e está prestes a acelerar para o meio disso agora. Jonathan Cahn escreveu um livro chamado O Retorno dos Deuses. Por que escolheu esse título? Porque eles não são realmente deuses, e sim pequenos dis. Eu os chamaria de deuses antigos. Eles eram adorados, foram adorados ao longo de toda a Bíblia. Pense em quantas vezes você lê isso nas Escrituras, onde o povo de Deus se voltou contra o verdadeiro Deus e começou a adorar os deuses dos povos que não serviam ao Senhor. Vamos ver o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 10, sobre as condições do mundo em que ele vivia. Desculpe, errei. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, diz o seguinte: na verdade, o que os gentios sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Bem, quando ele estava falando ao povo de Corinto, ele estava falando em um mundo onde os deuses da mitologia grega eram proeminentes em toda a região em que ele pregava. Então, esses deuses da mitologia grega das nações não eram necessariamente folclore. É fácil dizer que, por serem chamados de mitologia grega, são apenas mitos e podem ser descartados. É quase um equivalente folclórico de uma cantiga de ninar. Não, esses eram deuses criados, moldados a partir desses seres caídos, esses vigilantes rebeldes, se preferir, os corruptores da humanidade. Gênesis disse, lembre-se, Jesus falou, estes são os dias de Noé, como você estudou. Está escrito, havia gigantes naquele tempo. E depois, esses eram os homens de renome, homens das lendas. Esses eram os gigantes. Eles tinham poderes sobrenaturais e força. Mas aqui está a minha pergunta. E uma das coisas que eu abordo no meu livro é chamada de rebelião reciclada. Um dos capítulos chamado A Rebelião Reciclada. E vemos que apenas uma geração morre e então eles reciclam esses deuses caídos, se manifestando de uma forma diferente, a rebelião reciclada.
E cada geração meio que recebia um novo tipo de manifestação de como esses demônios, esses anjos caídos, seriam usados no mundo e na geração em que estavam se manifestando naquela época, como eles se mostrariam. Algo importante mudou. Se estudar a história, verá esses deuses, estátuas e pessoas os adorando. Isso acontecia em todas as gerações, até que parou. Quando isso parou? Isso parou com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, a pergunta é: o que realmente interrompeu a manifestação dos nefilins e dos anjos caídos se proclamando através de diferentes tipos de entidades e falsos deuses? Foi a ressurreição de Jesus. Você estuda aí a ressurreição logo após esse evento. A influência deles foi contida. Isso até já foi chamado de exorcismo em massa. Foi como se fosse tudo isso. Todas as gerações enfrentaram isso. Todas as gerações enfrentaram esses falsos deuses, estátuas e templos, tudo isso. E então, de repente, com a ressurreição de Jesus e o nascimento da igreja, isso parou. Agora, aqui está o que eu preciso te contar sobre o ano que vem. Porque lembre-se, estamos falando sobre esta noite. Se você chegou atrasado, estamos falando sobre o ano que vem, tudo muda. Há algo que eu também falo no meu livro, que é o seguinte: os paralelos da humanidade, os paralelos da história são incríveis. Como disse antes, a história não se repete, mas rima. Mas você realmente vê as coisas se fechando em um ciclo agora. Quando você estuda e lê o livro de Enoque e, como eu disse, eu abordo isso. No livro sobre o ressurgimento nas rebeliões recicladas, você vai ver que Enoque diz que os vigilantes cruzaram limites e infiltraram nosso mundo, tendo relações profanas com as filhas dos homens, as jovens moças, para procriar o que seria conhecido como os Nephilins nos dias de Jared. Ok, na linhagem de Adão até os Nefilins, quero dizer, até Noé. Estou me perdendo aqui. Eu tenho uma foto de Nefilins aqui, supostos Nefilins que eu ia mostrar. Dos dias de Adão até os dias de Noé. Bem, no meio dessa genealogia está um homem chamado Jared, e acredita-se, de acordo com o livro de Enoque, que os vigilantes cruzaram o Monte Hermon durante os dias de Jared. Bem, quando você calcula as gerações de Jared até Noé, e você compara isso com a nossa geração, se formos hipotetizar que somos a geração de Noé, e você conta o mesmo número de gerações de Noé até Jared na nossa linha do tempo, agora, isso colocaria o nosso equivalente moderno de Jared, a geração equivalente à Revolução Industrial, em algum lugar entre a década de 1890 e a de 1920. Então, por volta de 1890 a 1920, seria a nossa geração moderna de Jared. Por que isso é importante? Isso é importante porque eu acredito que este é o Evangelho, segundo Lari. Eu acredito que esse é o começo da insurreição final, a última insurreição da rebelião reciclada que vemos acontecendo sobre a humanidade. Por quê? Pense nisso. Quando os vigilantes chegaram, eles trouxeram tecnologia, trouxeram entendimento de coisas e de como construir coisas, como criar coisas que a humanidade não conhecia. E, francamente, algumas dessas coisas não era para saber ou ainda não era para saber. Então vemos coisas como as pirâmides, certo? Vemos coisas como muitos desses lugares monolíticos, edifícios e estruturas ao redor do mundo. Todos nós sabemos. Vamos lá, as pessoas que assistem a este canal, todos nós sabemos que os egípcios não construíram as pirâmides, certo? Você sabe disso, não sabe? Não tem como, simplesmente não tem como. Então, era tecnologia caída, provavelmente foi feita na época em que os gigantes estavam aqui, mas também com uma tecnologia que nós não entendemos hoje. Ela foi apagada. Mas Jesus disse que algo vai acontecer para trazer essa condição de volta, e isso vai ser replicado novamente. Bem, se você vai replicar Noé, então você tem que replicar o que nos levou até Noé. E o que nos levou até Noé foi o que aconteceu durante Jared.
Isso foi o aumento da tecnologia e da atividade espiritual, paranormal, sobrenatural, cruzando limites que este mundo nunca tinha visto antes. Entre 1890 e 1920 ocorreu a Revolução Industrial. Por séculos ou até milênios, segundo a história, o homem operou grande parte disso, se você acreditar em nossa história moderna. Nós nem sequer tínhamos a roda, muito menos qualquer tipo de veículo, e é esse tipo de coisa que eles vão tentar te contar. Foram anos com cavalos e charretes, de repente, algo muda para a humanidade. A gente descobre a eletricidade, descobre o telégrafo, descobre o automóvel. Daqui a pouco, em apenas algumas décadas, estamos voando e eu estou colocando tudo no ar. Em poucas décadas, chegamos à Lua. Pense no que ocorreu entre 1920 e 1960. Saímos dos carros, motores de combustão, e no meio disso tivemos a televisão, os estágios iniciais da televisão, o rádio. De repente, todos se comunicam e estamos em um foguete rumo à Lua. O que houve? Acredito de coração que fomos enganados. Muita dessas coisas, eu acho que muita coisa foi falsificada, mas também acredito que muita coisa não foi falsificada. Eu acredito que houve uma insurgência e foi a nossa geração, Jared. Isso significa que eles estavam trabalhando nos bastidores e então tudo chega ao auge na geração Noé. Eu acredito que é aí que nós estamos. Veja. Durante a Revolução Industrial, a tecnologia avançou muito, mas não só isso, esse foi o início de muitas das práticas ocultistas modernas. Quero dizer, Aleister Crowley, a Igreja Satânica. Até mesmo Nikola Tesla começou a se envolver. Ele disse que entrava em transe e recebia invenções de seres de outro lugar. Algo aconteceu, o espiritismo surgiu, novas filosofias e o movimento Nova Era nasceu por volta dessa época. E eu acredito que os antigos espíritos foram reativados, a força de restrição, que é a igreja. O poder do Espírito Santo começou a ficar cada vez mais fraco. E à medida que fizemos isso, adivinha só, começou a haver uma abertura para o mundo espiritual, trazer de volta os dias de Noé. Hoje eles estão de volta. Como estão voltando? Através de culturas, ideologias, entretenimento, governo e sim, através de sistemas digitais conhecidos como inteligência artificial e outras coisas que a inteligência artificial está criando. Mas os objetivos deles nunca mudaram. Qual é o objetivo deles? O objetivo deles é serem adorados. Eles exigem que nos curvemos diante deles. Eles afirmam que devemos adorá-los. Eles querem controlar nossas mentes e querem nos silenciar, e é por isso que estamos sentindo essa pressão. Fique quieto, fique no seu lugar. Vou compartilhar algo como pastor. Aliás, sou pastor da mesma igreja há 31 anos. Sim, eu tenho. Toda a agenda é para te silenciar. É por isso que você está sentindo isso, porque não pode haver uma geração de Noé sem uma geração de Noés. Acredito que quem vê o quadro geral entende sua missão. Vou mostrar o que quero dizer. Daniel é conhecido por falar sobre o fim dos tempos. Veja o que ele disse. Ele está falando sobre o espírito do anticristo, diz aqui. E ele irá desgastar os santos do Altíssimo. Então, o espírito do anticristo, que culminará no próprio anticristo, irá desgastar os santos do Altíssimo. Ele certamente está falando sobre o anticristo e certamente está falando sobre os tempos do fim. E eu estou te dizendo, você acha que isso é algo que você ainda não viu? Nada no próximo ano, tudo muda. No próximo ano, tudo muda. É por isso que você está sendo atacado. É por isso que você se sente cansado. Por isso a guerra espiritual aumentou em sua vida, família e entre quem você ama. Por isso as pessoas estão mais confusas do que nunca. A confusão cresce. É por isso que muitos estão lutando batalhas que não conseguem explicar. Eles ficam se perguntando, de onde isso veio? Alguns de vocês têm servido a Deus por anos e anos e nunca experimentaram essa intensidade de batalha espiritual. Como eu dizia, me desviei do assunto. O que queria dizer é que às vezes compartilho online sobre chemtrails ou sobre a divulgação dos alienígenas que está chegando. Sou pastor desta igreja há mais de 31 anos e estou no ministério há 35, sem querer me gabar. Eu tenho uma vida que prova que sou um professor e estudante consistente da Bíblia antes de qualquer outra coisa, antes de ser um podcaster, um youtuber.
Eu sou um homem de Deus que prega a sua palavra. Sempre tem quem diga, lá vai ele de novo. Esquece essas teorias da conspiração, cara. Volta a pregar a Bíblia. Elas estão na Bíblia. Não estou falando de assuntos sem relação com a Bíblia. Um deles está ligado à Bíblia. Vejam que não sejam enganados. E é isso que está acontecendo. Você faz o seu e eu faço o meu, ok? E veja só isso. Vamos ver no ano que vem e depois, quando isso começar a acelerar. Para quem você vai pedir conselho? Você não vai pedir conselho a quem te dá 3 pontos num poema e nunca quer mudar nada ou causar impacto. Deixa eu te dizer para quem você vai procurar. Você vai procurar aqueles que estão despertos e não apenas conscientes. Aqueles que enxergam o quadro geral. Aqueles que são a geração de Noé. A geração de Noé são eles que vão conseguir dizer, ok, eu te amo. Você sempre ia contra mim e zombava de mim. Mas é isso. Você precisa sentar e ouvir e não saia, porque ainda nem soltei a bomba para você. Sobre o ano que vem, vou te mostrar algo em apenas alguns minutos sobre o ano que vem. Que nenhuma geração jamais experimentou e nenhuma geração que está viva hoje jamais experimentará novamente. É bom, você não vai querer perder. O espírito desta era tem um propósito. Ele foi feito para cansar os santos e é chamado de acusador dos irmãos. Você sabe o real significado de diabo? Quando você analisa a palavra diabo, ela significa atravessar, significa dardos. É por isso que algumas partes da Bíblia dizem, tome, vista toda a armadura de Deus, e quando você veste toda a armadura de Deus, você será capaz de resistir aos dardos inflamados do maligno. Porque ele é implacável, constante, tentando te desgastar, porque se ele te desgastar, então você não vai querer permanecer na batalha. Daniel disse, ele vai te desgastar, mas o remanescente não permitirá isso. Você pode se cansar espiritualmente, mas Deus está com você. Davi disse que precisou se encorajar no Senhor. Estou tentando te encorajar agora. Agora estou prestes a soltar a bomba para você. Antes de prosseguir, quero lembrar novamente, pois alguns chegaram atrasados e outros pensaram nisso ao ouvir pela primeira vez. Agora você pensa, preciso participar disso. Ah, cara, lá vamos nós, a revelação do porquê de 2026 ser importante, porque 2026 vai... Tudo vai mudar, e isso eu já te disse e vou dizer de novo. Algo vai acontecer em 2026 que nunca aconteceu antes em nenhuma geração, e não vai acontecer de novo em nenhuma geração futura. Está pronto 2026? Fale isso em voz alta agora. 26. Aqui está o lance. 26 é o único ano em nossa vida que carrega o nome de Deus dentro dele. Repito, é o único ano com o nome de Deus incluso. Agora você se lembra quando Moisés teve sua experiência com Deus na sarça ardente? E ele disse, quem devo dizer que me enviou? E Deus disse, diga que eu sou, te enviou. Bem, a palavra quando você ouve o grande eu sou, e o nome secreto de Deus, nós sabemos qual é o nome de Deus. Yahweh é como dizemos, mas é o nome secreto e impronunciável de Deus. Yetchebot. No alfabeto grego diríamos Yad Hei Vav Hei. Tenho certeza de que pronunciei errado, sou do Alabama, sabe? Não falo hebraico. Yad Hei Vav Hei, então Yetchebot. Se você usar o equivalente na língua inglesa, por que eu digo isso? 2026 é e será o único ano em toda a nossa existência. Para aqueles que estão vivos hoje, que algum dia entrarão em um ano que tem o nome de Deus estampado nele. Você está pronto? Porque cada letra hebraica, a maioria de vocês sabe disso, tem um número equivalente. Cada letra hebraica tem um número equivalente. Você sabe qual é o número equivalente de Iod? Iod, mão 10, Ei 5, Vav 6. Então, quando você junta Iod, Rei, Vav, Rei. Uau, olha o que você consegue. Iod 10, Ei 5, Vav 6, Rei 5, 10 mais 5, mais 6 mais 5 é igual a 26. Homem.
O nome de Deus 2626, o equivalente numérico hebraico do número 26 é Yod, Rei, Vav, Rei, o nome de Deus, Yahvé. O ano que tem o nome de Deus estampado nele, a própria estrutura do nome dele está estampada em 2026. Isso significa que 2026 é o ano em que o nome de Deus está estampado sobre ele. Vou te contar outra sobre o número 26. Também significa amado, escolhido, amado. É o ano amado, escolhido, do qual ele escolheu um ano e revelou. E pense sobre isso. Não é por acaso que o filme Era da Revelação foi lançado e saiu bem no final de 2025. Ah, e que tal isso? Deixa eu só mostrar isso aqui. Se você perdeu isso e não viu, estou fazendo isso aqui de improviso. Talvez você tenha perdido isso também. Porque se você acessar o site da Casa Branca, você vai ver isso até o final deste ano. Uau! 24 de novembro, a semana do Dia de Ação de Graças. O presidente dos Estados Unidos fez uma ordem executiva chamada Missão Gênesis. Por que isso aconteceria? Porque a era da revelação no reino natural começaria a nos preparar para a revelação de nossos irmãos alienígenas e de nosso Criador alienígena. E o presidente assinaria uma ordem executiva chamada Missão Gênesis, que é totalmente sobre inteligência artificial e o fortalecimento da inteligência artificial. E então Deus diz: eu vou carimbar meu nome neste ano que está chegando, 26. Yahweh 26. O ano do amado, o ano do nome de Deus. Você vê as forças convergindo? Um ano que achamos que vai ser só mais um ano. Não, este é um ano amado, este é um ano de separação, este é um ano de revelação. Por que isso importa? Bem, vamos ancorar isso na palavra de Deus, vamos à palavra de Deus para entender por que o nome de Deus é tão importante. Vou mostrar algumas escrituras. Provérbios 18:10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Precisamos de um nome para recorrer. E Deus diz: você o tem todos os dias, não só uma vez na vida. Mas adivinha, eu vou carimbar isso em um ano que eu acredito que você vai ver mais atividade espiritual neste ano do que você já viu antes. Essa é a minha previsão, é só um pressentimento meu. Eu acredito que você vai ouvir alguém de muito alto escalão, um oficial, anunciar que não estamos sozinhos em 2026. E está tudo na agenda. Está tudo na agenda do que Jesus disse em Mateus 24 sobre os dias de Noé. E aqueles que conhecem o teu nome, Salmo 9:10, colocarão sua confiança em ti, pois tu, Senhor, não abandonaste os que te buscam. Aqueles que conhecem o teu nome, Isaías 52:6. Portanto, o meu povo conhecerá o meu nome, portanto, saberão naquele dia que sou eu quem fala. Um ano que tem o nome de 2026. É o único ano marcado por Yahweh. E eu verifiquei isso. Coloquei lá no ChatGPT para checar os fatos. Eu disse, de todas as pessoas que estão vivas hoje, isso está correto? Que ninguém que está vivo hoje já experimentou isso? Sabe, talvez exista alguém por aí. Sim, eu sei que havia algumas pessoas que estavam vivas em 1926, mas eram bebês. Se elas estão por aí agora, você sabe, prestes a completar 100 anos, mas elas não se lembram daquele ano.
Então, é seguro dizer que, pelo menos, se você está vivo e estava por aí há 100 anos, você não se lembra disso, mas adivinha só. Esqueça que é nesse que você deve pensar. Porque quase 99% das pessoas vivas hoje nunca experimentaram 26 e nunca vão experimentar outro. É o único ano marcado por Yahvé, disponível para qualquer ser humano vivo no planeta Terra neste momento. Não haverá outro em nossa vida, nem na de nossos filhos ou netos. O próximo só será daqui a 100 anos, e duvido que eles estejam aqui até lá. Concorda? Em 2026, Deus não está simplesmente chamando o remanescente para o seu nome, ele está revelando o seu nome ao remanescente. Vamos fazer declarações sobre nós mesmos, eu sobre vocês e vocês sobre si. Vamos nos preparar. Vamos pegar os últimos dias que restam de 2025 e vamos preparar nossos corações para um ano que muda tudo. Eu acredito que existem alguns portais, como mostrei nesse gráfico aqui, que vão ser liberados. Nós vamos ver coisas que nunca vimos antes. Estou te dizendo agora, vou logo falar. Eu acredito que vamos ver os vídeos mais nítidos, sejam reais ou gerados por inteligência artificial, não sei, mas finalmente vamos ter vídeos em qualidade alta definição bem clara. Em 26 vamos começar, mas 27 e 28 devem acelerar. Acredito que 26 será o ano em que veremos com clareza imagens de OVNIs, talvez alienígenas, ouso dizer, talvez até o Pé Grande ou alguns desses outros, porque todos eles têm uma coisa em comum. Todos vêm do reino espiritual. Essa é a minha opinião, você pode discordar. Mas vamos precisar saber o nome dele. Em meu nome, vocês expulsarão demônios. Agora sabemos que esse é o nome de Jesus, pois o nome de Yahvé está estampado em 2026. Mas posso dizer isso sem me preocupar em ser sacrílego? Sou muito grato, pois todos os dias o nome de Jesus prevalece em minha vida, já que em nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Os demônios tremem. Mas você não pode deixar de levar a sério que temos um ano chegando logo depois de eles dizerem que a revelação está vindo logo em seguida. A inteligência artificial está avançando em outro nível. Temos uma proclamação presidencial de que estamos começando um sistema para unificar a inteligência artificial globalmente em uma única entidade. E estamos chamando isso de missão. Gênesis e Jesus disseram que nos últimos dias, os dias de Noé, Gênesis capítulo 6, irão se repetir. Em nosso mundo. Nós vamos precisar do nome de Deus, e estou animado com o 26 e além. Agora, antes de fazermos essa declaração, mais uma vez, só mais uma. Eu estou te encorajando a acessar larryragland.com. Quando você acessar, tem todo tipo de coisa esperando por você. Coisas para ler, coisas para assistir, coisas para ouvir. Temos blogs, áudios e podcasts. Se você é pastor e quer que eu pregue na sua igreja, será uma honra. Basta clicar no convite, Larry, que eu irei. Você pode adquirir uma cópia do meu livro. Eu vejo grandeza em você. Você pode assistir a todos os vídeos anteriores. É a história da minha vida e das 5 palavras que Sandy me disse, mudando tudo. Você pode receber seu presente grátis clicando nesse link no banner amarelo. Envie seu pedido de oração para nós. Muitos desejarão apoiar nosso ministério clicando em doar. Quando você fizer isso, vai ver que já existem alguns valores definidos caso queira se tornar parceiro. Obrigado a todos que escolheram isso. Sou grato. Esses parceiros mensais nos permitem continuar nosso trabalho. Estou dizendo para vocês, e estamos construindo um estúdio agora mesmo. Estamos nos preparando, estamos pegando orçamentos e tudo mais que vamos construir. Teremos 2 ou 3 cenários em 2026 e estamos prontos para expandir. Estamos vendo o nosso maior crescimento. Família, isso é totalmente graças a vocês. Obrigado. Se quiser enviar algo ou pedidos de oração, acreditamos em panos de oração. Enviamos um para você, oramos e devolvemos. Se você quiser nos dar um presente, qualquer coisa. E se quiser saber mais sobre a nossa igreja que pegou fogo, se quiser ajudar a nossa igreja, para quem não sabe, nossa igreja pegou fogo e queimou. Ainda estamos fora do nosso prédio, estamos em um local temporário. Tudo isso está lá. Mas eu quero que você role até o final da página e agora você vai ver os eventos. Quando você assistir isso,
Se estiver vendo a reprise, talvez já exista uma aba de eventos no topo. Agora, está embaixo, clique em eventos. E você vai ver a conferência profética Big Picture e nossa viagem para Israel. Se você quiser saber mais sobre isso, envie um e-mail para info@larryhagland.com. E nós vamos te enviar todas as informações sobre como você pode se juntar a nós no Big Picture Israel Tour em novembro de 26. Vai ser incrível. Tô te dizendo, é um ano como nenhum outro, tudo muda. E pela primeira vez neste ano, vamos ter uma conferência de profecia pela primeira vez, Sandy e eu estaremos liderando uma equipe para a nação de Israel, para a Terra Santa. Vocês estão prontos para fazer algumas declarações? Vamos lá, diga isso comigo. Eu quero que você abra a sua boca e diga isso comigo, porque eu quero que o diabo nos ouça. Você pode pensar uma coisa, você pode pensar nisso. Mas quando você diz isso, você tira isso da sua mente interior, da sua voz interior, e você atravessa o véu e entra no mundo onde o inimigo ouve. Ele só pode ler sua mente se for convidado a entrar. Caso contrário, não pode ler sua mente nem habitar seu espírito. Se você é um crente, mas queremos que ele nos ouça, está pronto? Repita comigo. Eu não vou me curvar, eu não vou me dobrar e eu não vou quebrar. Eu vou ficar de pé, eu vou andar com Deus, assim como Noé andou com Deus. E eu vou discernir, através do Espírito Santo, o engano deste mundo. Eu vou resistir ao compromisso e acredito que serei marcado pelo Espírito Santo. E estou entrando em um ano que é marcado pelo nome de Deus, em nome de Jesus. Agora, escute. A onda de engano cresce, mas o remanescente se levanta ainda mais alto. Você faz parte do remanescente? Você faz parte da grande família? Se é a sua primeira vez aqui, curta, inscreva-se e junte-se ao exército da grande visão. Porque Deus está levantando um remanescente, uma geração de Noés, para enfrentar o dilúvio que virá. Aqui no sul, a gente não tem medo. Alguns de nós até dizem, a gente não tem medo, a gente não tem medo, a gente está animado. Este não é um canal de desgraça e tristeza, este é um canal de fé. Mas, acima de tudo, o motivo pelo qual chamamos de A Grande Visão é porque Deus disse, comece um canal no YouTube e diga ao mundo que há mais acontecendo do que eles podem ver, sentir ou ouvir. É nossa grande visão e queremos lembrar você, independentemente do programa que assiste, pode apostar nisso. Não somos woke, mas estamos despertos. Deus abençoe. Estamos despertos. Deus abençoe. Junte-se a nós e faça parte da família Big Picture, onde nós não somos woke, mas com certeza estamos despertos.